Salve, salve investidores. Vamos dar uma olhada no mercado financeiro. Bom, são 4h35 da tarde, quarta-feira, dia 8 de julho, né, de 2026. Vamos dar uma olhada no mercado. Ontem eu fiz uma live, né, mostrando os pontos de volatilidade. E hoje eu vou mostrar para vocês como que esses pontos funcionaram no dia de hoje, né? Então eu vou dar uma passada nos principais mercados, né? Enfim, começando pelo MSCI World Index, né? Então eu tinha uma venda aqui na região de 156,11 e teve gap no dia de hoje, né? Então o mercado vendedor, enfim, fez a mínima do dia no 154,42, depois corrigiu e carry trade rolando, hein? Carry trade forte, confirmado, enfim, então dinheiro grande do mercado financeiro entrando nessas regiões aqui, ó, né? Então o mercado se recupera dessa queda, enfim, começou a acumular preço e fluxo grande entrando nessas regiões. Vamos dar uma olhada no petróleo. O petróleo, ele tinha uma compra aqui acima do 76,31 e olha o que aconteceu. À noite, né, 12h15 da manhã ali, madrugada, ele tentou acionar essa compra, depois ele estopou e ele aciona a compra às 5h15 da manhã, enfim, e dá uma disparada, né? E a maior parte do dia ele se manteve na alta, chegando a tocar aqui os 80,59. Então, para quem comprou no 76,31, ó, segurou a posição, ele chegou até a região do 80,59, né? Então, o fluxo de compra, petróleo tendo uma alta de 3,03 e preço acima de 73,31, volatilidade para alta, e foi o que aconteceu. Mas ó, em todo esse movimento, nesse topo aqui, ó, o que aconteceu com o fluxo, ó. Fluxo vendedor, né? Entrou venda, né? Então, venda nessa região aqui da máxima no petróleo, né? Então, os big players vendendo, né? Vamos dar uma olhada no SP500 futuro, que foi interessante. Eu transmiti ontem à noite, né? Em live, eu fiquei à noite mostrando, ele acionou o gatilho, depois ele estopou, enfim, veio fazer o teste da venda e 2h45 da manhã ele aciona essa venda, né? Teve um movimento, não tem muita liquidez, madrugada, né? Enfim, mas ele teve um movimento de baixa, depois ele veio testar essa venda, ó, e lembra que eu falei ontem à noite na live, ó, o preço abaixo dos 7.546, a volatilidade para queda, né? Então ele veio fazer o teste da venda, ó, não conseguiu ficar acima e 5h15 da manhã ele despencou, né? E se não me engano foi o horário do petróleo, né? Petróleo 5h15 da madrugada, provavelmente por notícia, né? Enfim, o petróleo dispara, SP500 também disparou para queda, né? E veio buscar a mínima aqui nos 468, 7.468, agora foi se recuperando, né? E o fluxo ainda é vendedor, né? Então o mercado americano abaixo dos 7.546, volatilidade para queda, enfim, embora tenha se recuperado da mínima do dia, né? Ele ainda é vendedor, né? E com os grandes players vendendo, né? Inclusive nesse repique aqui, ó, ele sobe e o fluxo é de venda, né? Então, fluxo vendedor, total atenção aí, né? Nasdaq, dá uma olhada no Nasdaq, mesma coisa. Só que nesse caso aqui agora ele perdeu a venda, né? Então, tanto é que ele está se recuperando, 0,10 de alta, enfim. Eu tinha uma venda aqui também, ó, 5h15 da madrugada ele acionou. Enfim, veio pegar a mínima do dia, depois se recuperou, veio fazer o teste da venda, ao contrário do SP500, né? Ele estopa essa venda e depois ele aciona de novo, né? E agora estopou a venda, enfim, tá dentro do range, né? Perdeu volatilidade e o mercado aí se recuperando dessa queda, tendo uma alta aí de 0,16, né? O EWZ, gatilho de venda acionado, enfim, preço abaixo dos 34,50, né? Então volatilidade para queda. Então o gatilho foi acionado aqui no EWZ, enfim, e mercado agora tentando se recuperar e buscando aqui testar essa venda na região dos 34,50, o preço agora 34,44. Euro, Euro USD, ele aciona a compra, né?
Logo na madrugada ele aciona a compra aqui, não, 6:30 da manhã ele acionou a compra. Enfim, depois perdeu, estopou essa compra, veio testar a venda, depois acionou a compra, estopou a compra, acionou a venda, depois estopou a venda, acionou a compra e teve uma alta, enfim, chegando na região de topo, aqui na região dos 1.142, né? Enfim, por enquanto volatilidade de alta, tendo uma alta de 0,14, gatilho de compra acionado e com o fluxo de venda, né? Então, tendo uma alta com o fluxo vendedor no euro, né? O USD JPY, tendo uma alta de 0,24, gatilho de compra foi acionado também, preço acima dos 162,436, volatilidade para alta, fazendo a sua máxima no 162,709 e agora vindo testar, ó, vindo fazer o teste aqui do gatilho, né? E tendo uma alta de 0,24. Bitcoin, queda. Preço abaixo de 63,419. Ontem à noite eu falei, ó. Também estava interessante, né? Ele estava testando essa venda, depois perdia, depois vinha testava. E por volta das 10:30 da noite, eu falei, ele aciona a venda. Enfim, isso também eu conversei em live, avisei, né? Estava acompanhando também esses mercados que estavam testando essa venda. Aí ele testou aqui essa região dos 63,419, perdeu ela e o mercado caiu, né? Vamos ver quantos por cento ele caiu depois que perdeu. Caiu 2,97, né? 2% de queda, quase 3%. Então, Bitcoin tendo uma queda, gatilho de venda acionado, preço abaixo dos 63,419, abriu venda para Bitcoin, né? Dólar australiano também oscilou bastante, né? Enfim, acionou a venda, depois estopou essa venda, veio testar a compra, acionou a venda de novo, depois estopou a venda, veio testar a compra, acionou a venda pela terceira vez, né? E aí estopou a venda e depois acionou a compra e compra acionada, fluxo vendedor, né? Fluxo de venda no dólar australiano e o dólar subindo 0,13, né? No dia de hoje. Enfim, DXY, mesma coisa. Ontem à noite eu tinha avisado também, ó, ele acionou a venda, 11:30 da noite. Enfim, 101, 127 era a venda. Ele veio fazer a mínima do dia aqui, 5 horas da manhã, segurou e depois ele veio estopar essa venda, né? Vindo testar a compra, acionou a compra, estopou a compra, acionou a venda, depois estopou a venda. Enfim, ficou zigue-zagueando dentro desse range, né? E depois acionou a compra, estopou essa compra e agora no período da tarde, após 1:30 da tarde, ele aciona a venda, né? Então, preço abaixo de 101, 127 é venda e preço acima do 101, 205 compra, né? Então, a compra foi estopada na maior parte do tempo, inclusive quando ele acionou a compra, o fluxo entrou na venda, né? E isso acabou derrubando o DXY, né? Dá uma olhada no ouro. Ouro, ouro, ouro. Ouro também, 5:15 da manhã, queda, né? Queda no ouro, enfim, acionou a venda, preço abaixo dos 4,093 venda. E essa venda foi acionada, depois teve um repique, continuidade do movimento, renovação da mínima do dia. E o ouro agora tendo mais um repique, enfim, vindo testar essa região da venda, né? Nos 4,093 aqui, chegou próximo, né? Chegou a testar ela. Enfim, agora está segurando aqui nos 4,083, né? Então esse é o ouro, tendo uma queda de 0,55 no dia de hoje. Eu vou dar uma olhada também no fluxo estrangeiro, né? Destrinchar para vocês o que está acontecendo com os gringos, né? No nosso mercado, o que o estrangeiro está fazendo. Vamos dar uma olhada. Depois eu vou mostrar um gráfico interessante aqui no Ibovespa, né? Do estudo que a gente está fazendo. E vou destrinchar aqui o que está acontecendo nesse mercado financeiro, né? Então aqui eu estou com o fluxo estrangeiro no mês, né? Então, esses dados são os dados da B3, tá, pessoal? Então, eles divulgam com 2 dias de atraso, né?
E eu tenho esse dado atualizado até o dia 6. Então, por enquanto, o fluxo estrangeiro com 176 milhões na ponta compradora e o local com 515 milhões na ponta compradora também. Vamos dar uma olhada agora no anual. No anual aqui eu tenho entrou compra dos estrangeiros, né? A partir do dia 6 de janeiro, né? Então o ano se inicia, eles estavam com a venda, depois no dia 6, a partir do dia 6 eles começaram a assumir uma ponta compradora. O seu maior pico de compra foi em abril aqui, né? No dia 8 de abril. Enfim, o fluxo foi forte na ponta compradora. E por enquanto, né, estrangeiro e local comprados, né, mas o local com uma posição um pouco menor, um pouco não, bem menor, né? Então 2 bilhões 841 milhões na ponta de compra e o estrangeiro com 34 bilhões 537 milhões na ponta compradora, né? A correlação entre o estrangeiro e o local é negativa, né, 46% negativa. Então a correlação forte normalmente eles estão atuando em ponta contrária, né? Enfim, então esse é o fluxo anual, né? Vamos dar uma olhada na semana. Semana nos 5 dias corridos, né? Eu gosto de olhar os 5 dias corridos. Então aqui eu tenho 478 milhões na ponta compradora e o local com 834 milhões na ponta compradora também. Então esse é o fluxo estrangeiro e o local. Eu vou chamar a atenção de vocês agora para o gráfico aqui, passar um estudo bacana aqui que eu tenho feito. Então vamos lá. O mercado por enquanto ele está em tendência de baixa, né, dentro do canal de baixa. Enfim, eu tinha um suporte aqui nessa região dos 167 mil pontos, né? Então ele está segurando aqui, é o meu primeiro suporte. Enfim, eu tenho um segundo suporte aqui também nessa região dos 159. Enfim, dentro de um canal de baixa, né? Abaixo agora da média de 9, da de 50 também. Enfim, ele parou um pouco de ter as quedas, né? Agora está acumulando preço nessa região. Segurou, depois subiu, encontrou a média de 9 aqui como resistência. Depois corrigiu de novo, veio testar esse fundo, depois de novo subiu, ficou acima da média de 9, depois perdeu a média de 9. Enfim, ele está zigue-zagueando nessa região, né? Criando uma zona de preço aqui, ó, né? Dentro desse range, acumulando preço, querendo fazer um fundo, né, nessa região, de olho no rompimento, né? Que ele pode entrar força compradora, rompendo essa região aqui de 174, 668, e se perder essa região de 167, 526, né, perder esse suporte aqui, ele vai vir testar essa outra região, próximo da região de 159, abre espaço para vir testar essa região. Agora, o que eu tenho feito aqui de estudo, eu vou passar um pouco para vocês essa visão, inclusive aqui é simples, né, eu tracei Fibonacci, peguei o fundo, ele fez fundo aqui em janeiro, né? Em janeiro não, em junho, né? Não, janeiro de 2025, janeiro de 2025, tô confundindo. Janeiro de 2025 aqui, ó, ele fez um fundo, enfim, segurou na média de 400 período. E eu tracei do fundo ao topo, né, essas linhas de Fibonacci, e aqui ele tá me dando os suportes, né? Nessa região, enfim. Inclusive eu tenho uma projeção de preço para essa região aqui de 167.508, né? Foi atingido, enfim, um estudo também que eu tinha feito. E um outro suporte aqui de Fibonacci na região de 158, deixa eu ver se está dando para mostrar aqui, 158, 540 e também um outro suporte aqui na região dos 149,074, né? E aqui eu fiz o seguinte, pessoal, ó. Preço acima dessa região aqui, dos 184, eu não estou comprando. Então o mercado sobe, pode ter fluxo, enfim. Notícias boas, estrangeiro comprando. Aqui eu não compro, é uma zona perigosa. Então acima dessa região aqui, ó, de 186.790, eu não compro. Eu fico esperto até para procurar por vendas, né, ou manter minhas posições, enfim. Cada investidor vai atuar de alguma forma, né? Mas aqui nessa região eu
acima dos 186 o mercado é caro, né? Que eu não estou comprando. Quando ele começa a corrigir, ó, aqui já fica uma correção saudável, mantenha posições e procuro por compras, né? Interessante você procurar por compras. E aqui, ó, correção forte, oportunidade de procurar por compras, mercado pessimista. Então, chegando nessa região ou até abaixo dela, né, acaba sendo uma grande oportunidade que você tem para procurar por aportes, né? O mercado já chegando nesses patamares já vai estar muito descontado, né? E é nesse cenário que você acaba tendo as melhores oportunidades em bolsa, né? Então, esse é um pouco do nosso estudo aqui, da nossa análise. E por enquanto, mesmo nessa correção, eu tracei aqui, ó, desde o estrangeiro entrou aqui, ó, dia 6. Lembra que eu tinha falado? O estrangeiro entrou dia 6. Então, toda essa linha em verde aqui é os 34 bilhões, né, que o estrangeiro comprou. É isso, é 34 bilhões 537 milhões. Então, essa linha verde aqui, ó, todo esse gráfico a partir do dia 6 aqui, ó, ele representa 34 bilhões de estrangeiros na ponta compradora, o saldo deles por enquanto, né? Então eu estou de olho também no que o gringo vem fazendo. É claro que quando chegou nessa região de topo, depois eles começaram a vender, né? Desovou bastante, o mercado chegou a ficar com mais de 50 bilhões na ponta compradora, né? Então o gringo estava vendendo, mas a gente vai acompanhando aqui, né? Então, por enquanto, o fluxo, o saldo é positivo por parte dos estrangeiros, né? E agora que o mercado chegou nesses patamares de correção, o gringo começa também a absorver algumas, né, absorver algumas ações, né, enfim. E o mercado está descontado, né? Então ele começa a absorver, né, montar posições de novo, né? Enfim, entre montar e desmontar a gente vai acompanhando, por isso que a gente está acompanhando esse saldo, né, dos estrangeiros e por enquanto ele está positivo, né? Então quando ele estiver positivo, eu vou manter essa linha não, esse quadrante aqui em verde, né? E quando ele estiver negativo, aí a partir do momento que ficou negativo, eu também vou monitorar a saída deles, né? Em que região que eles estão saindo, enfim. É importante, né? É interessante a gente saber a zona de interesse desses grandes players, né? E é o que nós fazemos aqui no nosso canal, enfim, mostrar o mercado financeiro sob a ótica dos dados, né? E ter a nossa própria análise. E eu estou passando um pouco dessas análises aqui para os inscritos no canal, enfim. E convido vocês, né, a conhecer um pouco mais do nosso trabalho. A gente tem um projeto também voltado para day trade, né, no qual eu falei agora há pouco sobre os gatilhos, enfim, mostrei os gatilhos do mercado internacional, mas também eu tenho feito, né, um projeto para o mercado local, no mini índice e no dólar futuro. Então, o projeto está bacana. Além disso, tem as maiores compras da Bolsa de Valores também, e a atualização semanal desse fluxo das maiores compras está também disponível no site, né? O link do site está na descrição do vídeo. Então, semanalmente a gente está acompanhando esse fluxo, né? E atualizando aqui para vocês. Para os membros eu tenho um estudo mais avançado, no qual ele vai mostrar o saldo dos estrangeiros não, o saldo dos investidores geral, né? Tanto estrangeiro quanto local, o fluxo, né, do dinheiro esperto do mercado no mês e também no ano, das ações que acompanham o Ibovespa, as small caps, as BDRs e também os fundos imobiliários. Então, se somar todos esses ativos, né, que a gente está analisando das maiores compras, a gente tem no nosso radar aí mais de 900 empresas, né? Então é o maior estudo de fluxo do Brasil, enfim. E eu tenho feito esse trabalho e, né, colocado aqui à disposição dos membros, né, de quem acompanha o nosso trabalho, enfim, nosso site. Então tem conteúdo gratuito, tem conteúdo também para os membros, né? Então eu convido vocês a conhecer um pouco mais do nosso trabalho, do nosso projeto e compartilhe com seus amigos investidores um pouco das nossas análises, né? Então é isso, pessoal. Esse foi o mercado financeiro no dia de hoje e um pouco também do fluxo dos estrangeiros e a posição deles no nosso mercado. Então é isso, pessoal. Eu termino o vídeo por aqui. Um abraço a todos e fiquem com Deus.